Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de direito constitucional e agora nós adentraremos nos direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles que asseguram a soberania popular, aqueles que asseguram o poder emanado do povo que está lá na nossa Constituição. Só que antes da gente falar de direitos políticos em específico, nós temos que falar dos tipos de democracia existentes. Vocês já estudaram sobre isso no primeiro ano, só para a gente relembrar que existem 3 tipos de democracia: a democracia direta, a democracia indireta ou representativa e a democracia semidireta ou participativa. A democracia direta é aquela onde todos poderiam dar sua opinião ou expressar sua vontade política. Fato que hoje, de acordo com a sociedade, não é mais possível exercer de uma forma plena a democracia direta. A democracia direta, ela advém lá da Grécia Antiga, né? Então, lá naquele momento da sociedade era possível. Hoje no Brasil nós temos alguns resquícios de democracia direta quando a gente tem a possibilidade de interferir em alguns procedimentos, né? De podermos interferir nos processos eletrônicos e algumas situações em virtude da transparência pública. Já a democracia indireta ou representativa é aquela utilizada na nossa Constituição. Por quê? Porque ela diz que os cidadãos, eles serão representados pelos seus eleitos. Então, quando se diz que todo poder emana do povo, que será exercido através dos representantes eleitos, nós estamos diante da democracia indireta ou representativa. O povo, a partir do momento que se torna cidadão, escolhe os seus representantes para atuarem frente ao poder executivo e legislativo em todos os entes federativos, de acordo com o seu domicílio eleitoral. Então, escolherão presidente da República, deputados federais, senadores, governadores de estado, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Tudo bem? Ok? E por último, nós temos a democracia semi-participativa, que ela também é considerada semi-direta ou participativa, que ela também é considerada uma forma híbrida, porque ela traz parte da democracia indireta e parte da democracia indireta. E aí nós temos alguns exemplos que podemos falar, como plebiscito, referendo, exemplos que dão ao povo, né, aos eleitores, a possibilidade de escolher determinadas situações que depois passam para as mãos dos nossos representantes, aqueles eleitos. Tudo bem? Ok? Dando sequência à nossa matéria, a gente entra em direitos políticos em específico. E como eu já disse a vocês, os direitos políticos são aqueles que possibilitam ao povo gerenciar ou administrar ou levar a sua vontade através do voto, da soberania popular. Os direitos políticos constantes do artigo 14, o rol é exemplificativo. Esse rol, ele é exemplificativo. O que quer dizer isso? Em outras partes da Constituição, pode também existir outros exemplos de direitos políticos. Tanto é verdade que nós temos a ação popular prevista lá no artigo 5º,
e também a possibilidade do brasileiro cidadão nato compor o Conselho de República. Esses dois pontos que eu levanto aqui para vocês não estão no artigo 14 e sim em outros artigos da Constituição. Por isso, com isso a gente conclui que são direitos, é um rol exemplificativo. E a partir do momento que a gente passa a entender o artigo 14, que eu vou até lê-lo para vocês, o caput do 14, que diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular e, então, aqui no rol dos direitos políticos constantes aqui do artigo 14, nós temos esses. Neste caso, como eu já disse, plebiscito e referendo são formas de uma democracia semidireta ou participativa. O que é plebiscito? O que é referendo? Plebiscito e referendo são consultas feitas ao eleitorado. Qual é a diferença entre plebiscito e referendo? A diferença existe no momento em que essa consulta é feita. No plebiscito, a consulta ao eleitorado ela é feita antes da realização, antes da edição de um ato normativo ou de uma legislação. Não é qualquer ato que vai ser passível de plebiscito. São assuntos de extrema relevância, no âmbito constitucional, administrativo ou legislativo. Ok? Tudo bem? Então, a gente tem essa consulta prévia antes da elaboração de eventual lei, projeto de lei. O eleitorado é consultado. Então, lembrem-se, consulta prévia. Já o referendo, a lei ou ato normativo já está em vigor. Caberá uma consulta para saber se o eleitorado quer manter esta lei ou ato normativo vigente, tá? Então, plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior. Outro exemplo constante do artigo 14 é a chamada iniciativa popular. E para a gente falar do artigo 14, iniciativa popular, a gente tem que fazer também uma remissão ao artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, que fala das espécies normativas. E o que é a iniciativa popular? É a possibilidade dos cidadãos proporem um projeto de lei lá no Congresso Nacional. Lembrando que não é condição de aprovação ou não deste projeto ele ser proposto por iniciativa popular. A única coisa que deve se levar em conta é que está expressando a vontade dos eleitores. E os membros do Poder Legislativo, eles representam a vontade popular, principalmente a Câmara dos Deputados, que são aqueles representantes do povo. Então, fazendo uma menção ao artigo 61, parágrafo 2º, nós temos que saber quais são os requisitos que devem estar presentes para que o eleitorado possa encaminhar um projeto de lei de iniciativa popular à Câmara dos Deputados. Então, vocês devem fazer uma leitura também do 61, parágrafo 2º, onde diz que o projeto de iniciativa popular ele deve ser proposto
na Câmara dos Deputados. Então, deve ser encaminhado este projeto para a Câmara dos Deputados. Para que esse projeto siga adiante e seja, pelo menos, analisado pela Câmara inicialmente, depois pelo Senado, então pelo Congresso Nacional, deve-se observar que tem que ter 1% do eleitorado nacional assinando, né, esse projeto, então colocando ali expressando ali a sua vontade também, e esse 1% do eleitorado deve ser distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada um desses estados não pode ter menos do que 0,3% de votos, tá? 3/10 de votos em cada estado da federação. Tudo bem? Ok? É isso que fala lá o artigo 61, que eu vou ler aqui para vocês. O parágrafo 2º do 61 diz o seguinte: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% do eleitorado em cada um deles. E por último, dentre essas espécies, né, constantes lá dos direitos políticos, nós temos uma modalidade de remédio constitucional chamada ação popular. A ação popular, ela é uma peça judicial que você, eleitor, você, cidadão, tem em suas mãos para tentar combater atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Chamo a atenção de vocês para quem é parte legítima para propor ação popular é o eleitor, porque diz cidadão, cabe ao cidadão a propositura de ação popular. Quem é cidadão? É aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos.